Eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de outubro, 2 dias antes da eleição presidencial, que vai determinar quem será o nosso governante maior do executivo, do poder executivo nos próximos 4 anos. E o vídeo de hoje é sobre um tema extremamente importante, um tema que nós temos visto e precisamos conversar sobre numa perspectiva da psicologia. Hoje eu vou falar sobre polarização política. Eu acho que todo mundo sabe, no fundo, o que é polarização política, pelo menos tem uma ideia sobre, porque nós estamos vivendo talvez a fase mais polarizada de todos os tempos. Uma fase que começou desde a eleição passada, aliás, desde o início dos anos 2010, 2012, por aí. Foi algo que surgiu primeiramente nos Estados Unidos, lá com as eleições de Trump e Biden, e anteriormente Trump e outro candidato democrata. E, claro, como nós somos muito afetados culturalmente, politicamente pelos Estados Unidos, isso chegou aqui também nas eleições presidenciáveis de 2018 com o Bolsonaro e Haddad naquela época, e agora com Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E aí o que acontece, pessoal? A polarização política, ela tem estado cada vez mais forte na sociedade. Mas o que é isso? Polarização política é uma manifestação social e psicológica também, de certa maneira, de um grupo de pessoas que basicamente começa a enxergar o outro grupo como inimigo. É como se a sociedade se dividisse em dois polos, por isso o nome polarização, em que um polo discorda totalmente do outro polo e eles brigam entre si sobre temas, via de regra, políticos e de coisas que afetam a vida em sociedade, afetam a vida em comum. Então, a eleição é um exemplo, né? Geralmente, eleições presidenciáveis envolvem polarização, mas não somente eleição. Alguns temas mais sensíveis, como, por exemplo, liberação ou não das drogas, liberação ou não de políticas que permitam mais facilmente a prática do aborto, opiniões divergentes sobre economia. Tudo isso vai deixando a sociedade dividida em relação a como encarar alguns problemas que são sociais e são reais e precisam de fato de uma devida atenção dos governantes para que eles possam criar políticas públicas ou para acessibilizar alguns serviços ou para restringir. E para entender melhor o que é a polarização política, pessoal, é importantíssimo a gente entender dois conceitos explicados pela psicologia. O primeiro conceito é o de raciocínio motivado e o segundo conceito é o de viés de confirmação. O que é o raciocínio motivado? Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Sabe quando uma pessoa é muito ciumenta e ela vê o seu parceiro ou sua parceira conversando com outra pessoa? Via de regra, ela vai pensar o quê? Tá dando mole para ele, ou está querendo me trair. Via de regra, ela vai imaginar que existe pelo menos uma possibilidade de que algo ali não esteja correto. Ainda que o seu parceiro ou sua parceira esteja conversando algum tipo de amenidade, alguma besteira, alguma coisa banal. A pessoa ciumenta, né, a pessoa que tem um ciúme patológico, e eu já falei sobre ciúme patológico em outro vídeo aqui do canal, ela vai interpretar dessa forma, como se aquela conversa neutra fosse um sinal de alerta. Eu vou dar outro exemplo para você entender. Partida de futebol. Sabe aqueles lances polêmicos? Ah, foi pênalti ou não foi pênalti? Estava impedido ou não estava impedido? Via de regra, quando a gente vê um lance polêmico, a gente tende a interpretar aquele lance como sendo beneficiador do time que a gente torce. Então, por exemplo, se existe uma possibilidade de pênalti e é a favor do meu time, rapidamente eu digo que foi pênalti. É um lance óbvio, é um lance muito claro. Como é que o juiz não marcou esse pênalti? Agora, se for o torcedor do time que foi prejudicado com pênalti, vai dizer, é óbvio que isso não foi pênalti, é óbvio que o cara se jogou, ou é óbvio que a bola não bateu na mão dele. A gente tem uma tendência a interpretar as coisas conforme as nossas emoções, conforme uma vontade prévia. Esse é basicamente o conceito de raciocínio motivado. É como se em algum momento a nossa cognição, a nossa capacidade de raciocinar fosse influenciado pelas nossas motivações, pelos nossos gostos e pelas nossas vontades. Já o viés de confirmação é um outro conceito que também tem a ver com raciocínio motivado, que consiste basicamente em 3 elementos. O primeiro é se expor mais facilmente a ideias, a argumentos, a fontes que confirmem aquilo que eu já acredito. A segunda coisa é lembrar com muito mais clareza de informações que corroborem, que validem aquilo que eu acredito. E a terceira
é sempre interpretar as coisas, as informações, de modo que fortaleça a minha linha argumentativa, o meu posicionamento, a minha opinião. E o que é que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas que são polarizadas, seja a esquerda ou a direita, elas utilizam muito desses dois mecanismos psicológicos, o raciocínio motivado e o viés de confirmação. Os estudos têm apontado que existe uma tendência global à polarização, muito influenciada também por conta das redes sociais, por conta dos algoritmos que a gente conhece. Por quê? Se você usa rede social, como por exemplo o YouTube que você está assistindo agora, ou Instagram, Facebook, enfim, qualquer rede social, você vai perceber uma tendência a receber informações com base naquilo que você gosta, com base naquilo que você curte. O TikTok é a rede social que mais se especializou nisso. Então, se você, por exemplo, gosta de vídeos de cachorrinho, é provável que você vai ser bombardeado com vídeos sobre cachorrinho. Da mesma forma, se você tem um viés político de direita, um viés político de esquerda, a ideia é que as redes sociais te bombardeiem com informações, youtubers, influenciadores que corroborem aquela visão. Porque isso vai te prender por mais tempo naquela plataforma. E lembremos daquilo que é dito no documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Quando você não está comprando um produto, é porque você é o produto. A tua atenção é muito valiosa para qualquer tipo de plataforma de rede social. E é isso que elas fazem. Se antes a gente não tinha a internet, as redes sociais, a gente ficava muito aberto a escutar informações que, às vezes, a gente não concordava muito. Mas a gente tinha mais presença de discordância no nosso dia a dia. O que muitos talk shows ou programas de televisão faziam antigamente? Eles pegavam duas pessoas que discordavam entre si e colocavam numa mesa redonda para conversar sobre. Hoje em dia, isso está muito mais restringido porque a gente tende a consumir aquele conteúdo, aquele material que a gente concorda. Se você acompanha os noticiários, provavelmente você tem visto que o número de casos de violência motivados por questões políticas parece estar aumentando no Brasil e no mundo. As pessoas parecem estar mais fervorosas ao defender o seu candidato, ao defender a sua bandeira. Existem inúmeros casos aqui no Brasil, ao longo desse ano, de violência, inclusive de mortes, em que pessoas mataram outras porque discordavam do seu candidato ou porque votavam num candidato diferente. Isso é muito perigoso para qualquer democracia, pessoal. E é isso que apontam os autores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt no best-seller Por que as Democracias Morrem. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para você consumir esse livro. Eles falam basicamente isso, que numa democracia é perfeitamente comum o embate de ideias, o confronto de ideias. E as diferenças, elas precisam coexistir para que, através do debate de ideias e através do olhar para as perspectivas diferentes, uma alternativa mais equilibrada que atenda, ainda que minimamente, o máximo de pessoas possíveis possam surgir através das políticas públicas. Se eu quero destruir o meu adversário porque eu acho que tudo que ele defende vai contra tudo que eu acredito, a tendência é que eu queira eliminá-lo da sociedade, ainda que seja no campo político. E aí eu vou gerando cada vez mais um ambiente em que não há diálogo, um ambiente de intolerância, um ambiente de preconceitos e um ambiente de violência. Isso é muito perigoso. Toda e qualquer democracia precisa, pelo menos, se atentar a diferentes pontos de vista. A polarização política é ruim para todo mundo, tanto para quem é polarizado, que começa a enxergar o mundo apenas da sua caixinha, apenas da sua bolha, seja uma bolha progressista, seja uma bolha conservadora, seja uma bolha mais populista, seja uma bolha mais liberal. E se esquece de que existem coisas que a sua ideologia, a sua bolha não consegue responder adequadamente. Além disso, as pessoas que não compram esses pacotes, as pessoas que não querem tomar um partido na polarização, também saem prejudicadas em ambientes de polarização ou contextos de polarização, porque são vistas pelos polos como os famosos isentões, como aqueles que traem a nação porque não se posicionam, porque não tomam um partido, porque querem ficar em cima do muro. No final das contas,
todo mundo sai prejudicado. Como se tornar uma pessoa menos polarizada? Existem alguns mecanismos práticos que você pode adotar para sua vida. O primeiro deles é tentar entender o que a outra pessoa realmente está falando. Não tentar escutar apenas para ir rebatendo já com seus argumentos contrários e tal, mas realmente tentar exercer uma certa empatia de, poxa, o que essa pessoa está falando faz algum sentido? Às vezes você pode achar que não, tudo bem. Mas às vezes, quando você está aberto para escutar o outro lado da moeda, você acaba mudando de opinião ou se tornando um pouco menos polarizado, entendendo um pouco mais que aquilo que o seu candidato defende ou aquilo que a sua bandeira ideológica defende pode de fato estar falhando ou estar, enfim, sendo insuficiente para resolver aquele problema, aquele tópico que a outra pessoa está levantando. Uma outra questão que é muito importante é você tentar não consumir apenas aquilo que as pessoas falam para confirmar o que você já acredita. Escute mais influenciadores, pessoas que não concordem com você, ainda que você continue discordando delas. É importante você saber o outro lado da moeda. A política, ela foi criada para que a gente possa viver melhor em sociedade. E é importante que a gente entenda que nem todo mundo vai acreditar nas coisas que a gente acredita, vai defender as pautas que a gente defende, vai defender as bandeiras que a gente defende, e nem por causa disso essa pessoa é meu inimigo e precisa ser extirpada da sociedade. Se a gente fizer isso, no final das contas, a gente vai acabar vivendo sozinho, porque até a pessoa que a gente escolhe para casar, ou até os nossos pais, ou até os nossos filhos, pensam diferente da gente em muitos aspectos e acabam não concordando com a gente em tudo. Você gostou desse vídeo e quer aprender um pouco mais sobre polarização política? É bem provável que eu não tenha esgotado o tema num vídeo tão curto. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou deixar mais 2 indicações de leitura, além daquela que eu já indiquei. Eu vou deixar na descrição o TCC do querido amigo psicólogo Erenilson Lima, que disponibilizou o trabalho dele falando sobre polarização política e traços de personalidade. Você pode ler esse material gratuitamente. E vou deixar também um livro do autor Ezra Klein, Why We're Polarized, que diz basicamente o motivo pelo qual nós temos uma tendência a sermos polarizados. O link você encontra aqui na descrição também, e lembrando sempre que se você comprar, você ajuda esse canal pelo link que eu vou disponibilizar. Lembrando que esse livro não tem tradução ainda para o português, então se você quiser lê-lo, vai ter que ser na versão em inglês mesmo, tá bom? E, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa seu like.